Do mesmo diretor de Noites Brutais, por favor, não se deixe enganar pelo título genérico em português, porque A Hora do Mal, Weapons no original, é um filme de terror muito bom. Mas antes de continuar, eu já te peço para clicar no like e se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito, porque isso acaba fazendo com que esse conteúdo seja entregue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho também. Então, clica no like, se inscreve, porque agora é Hora do Mal. É hora da sinopse e crítica de Weapons. Certa noite, 17 das 18 crianças que estudavam na sala da professora Justine, interpretada pela Julia Garner, desaparecem misteriosamente das suas casas, todas no mesmo horário. A pequena comunidade onde a história se passa, obviamente, fica se perguntando o que diabos foi que aconteceu, por que essas crianças fugiram, por que essas crianças foram todas da sala da professora Justine, por que uma delas, o Alex, ele não fugiu, por que só ele sobrou, e a partir daí a gente vai acompanhar o ponto de vista de 6 pessoas que estão ali direta ou indiretamente envolvidas nesse sumiço bizarro. E todo esse ambiente envolvendo crianças e uma história de terror nos subúrbios norte-americanos, esses locais mais afastados dos grandes centros, com várias casas, com jardins, uma do lado das outras, todas iguais, adultos traumatizados, eles lembram muito uma história codificada pelo Stephen King, escrita pelo Stephen King, mas que aqui no caso não passa de inspiração, tá? A história se passa na atualidade, é tanto que existem câmeras ali nas campainhas, essas campainhas mais modernas, essas câmeras que inclusive vão exercer um papel importante na investigação, e é um roteiro original escrito pelo próprio Zach Cregger, mas que com certeza bebeu muito da fonte ali, usou muito de inspiração essas histórias, esses contos, esses livros do Stephen King, especialmente It, a Coisa. A gente passa a ver então vários pontos de vista ligados a esse desaparecimento, de pessoas ligadas a esse desaparecimento, alguns pontos de vista mais diretamente ligados ao avanço da história, a solução daquele conflito, e outros pontos de vista que estão ali como meras distrações, mas que essas distrações são importantes em termos dramáticos para emaranhar ainda mais a trama. A gente vai ter o ponto de vista da Justine, que é a professora, do Archer, que é interpretado pelo Josh Brolin, que aqui ele faz o pai de uma das crianças desaparecidas, do Paul, que é um policial interpretado pelo Alden Ehrenreich, que esse policial, esse personagem, ele tem um envolvimento amoroso com a professora, o ponto de vista do James, que é um viciado ali da cidade, um jovem viciado da cidade, o ponto de vista do Marcos, o diretor da escola onde as crianças desapareceram, e o último eu não vou falar para deixar uma surpresinha no final para quem ainda não viu o filme. E mesmo sendo um filme bastante simples em suas pretensões, o roteiro do Zach Cregger ainda consegue extrair alguma complexidade dos personagens que ele escreve. A personagem da Julia Garner é uma professora que se importa com os alunos. Ela dá um abraço num aluno que está chorando, ela oferece carona se está ali no caminho dela, mas ela também é uma pessoa que a gente aprende com o desenrolar do filme que tem problemas com bebida, que já foi expulsa de outras escolas, que foi demitida de outras escolas por condutas inapropriadas. Então existe essa fuga do heroísmo clássico que é muito bem-vinda. E a performance da Julia Garner, que tá num filme que eu gosto muito, chamado A Assistente, tá também no Quarteto Fantástico, ela é a surfista prateada, tá ali toda benzida de metal, ela consegue segurar muito bem a barra de transitar, de trafegar entre tudo que é exigido dessa personagem, dessa protagonista. Ela vai de um certo nervosismo, um certo desconforto em um determinado encontro amoroso, com a mão no pescoço, um sorriso bobo. Nesse mesmo encontro amoroso, com o desenrolar da conversa, ela vai para uma posição de confiança mais questionadora, e como é um filme de terror, ela também vai passar muito bem pelas sensações de medo, de horror. Já o Archer, que é o pai de uma das crianças que desapareceram, interpretado pelo Josh Brolin, ele tem um personagem muito mais voltado para o drama. A primeira imagem que a gente tem dele é dele dormindo no quarto do filho, acordando no quarto do filho, agarrado no travesseiro. Aí depois a gente vai aprender que ele não está se concentrando no trabalho. E muitas coisas, é verdade, elas são colocadas de uma forma bem explícita, tanto pelas imagens quanto pelo texto. Para que uma imagem mais simbólica de um pai que sente falta do filho do que colocar ele agarrado no travesseiro no quarto do filho? Ou então diálogos do tipo, mas você sabe que essa professora, ela foi demitida por conduta inapropriada. Ô, fulano de tal, você esqueceu aqui a tinta do trabalho.
tudo muito explícito, mas não é a intenção do filme, jamais foi a intenção do filme, ser algo sutil, ser algo elevado. De certa forma, essas estratégias, elas até que são aceitáveis dentro dessa trama. Elas potencializam o drama do pai que perdeu o filho, por exemplo, no caso do personagem do Josh Brolin, no caso do Archer. E além do mais, a gente vê que o garoto, esse filho do personagem do Josh Brolin, ele tem um pôster de Estrada da Fúria no quarto. E aí, quem é que não sentiria falta de um filho, que além de ser seu filho, ainda é fã de Estrada da Fúria? Eu ficaria arrasado se meu filho, fã de Estrada da Fúria, sumisse assim do nada. Esses diversos pontos que a gente vê no desenrolar da trama, da professora, do pai, do diretor da escola, do drogado, eles muitas vezes cobrem os mesmos eventos que a gente já tinha visto. Então o filme fica num vai e volta que se repete por algumas vezes, mas que de certa forma eles não são repetitivos. E pelo contrário, inclusive, porque esse tipo de estratégia de vai e volta por pontos de vista diferentes acaba por evidenciar mais cores daquelas pessoas que fazem parte daquela comunidade. E evidentemente isso faz com que a gente fique mais familiarizado com aquelas pessoas. A gente aprende que aquelas pessoas, todas elas têm uma vida fora daquela trama central, todas elas, para além do desaparecimento das crianças, têm ali as suas particularidades, ou seja, eles acabam se tornando mais reais. E se tornando mais reais, assim, guardadas as diferenças geográficas e culturais, porque tem um momento específico aqui no qual o Paul, o policial, ele fica preocupadíssimo com uma bufetada que ele dá numa pessoa, porque ele vê que foi filmado, aí ele vai atrás, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou falar com o meu chefe, eu vou fazer tal coisa. E assim, eu tenho quase certeza que na situação aqui de Brasil que a gente vive, o policial não iria ficar lá tão preocupado com aquela situação de dar uma bufetada numa pessoa naquela situação, não, assim. Mas ok, a gente tem que pensar que estamos vendo uma história dos subúrbios norte-americanos. Em termos de tensão, muito me agrada como o Zach Cregger ele acaba criando diversos pontos de apreensão durante todo o filme. Desde a base, quando a gente vê que toda aquela comunidade, depois de um mês das crianças desaparecidas e que não conseguem avançar na investigação, acaba por colocar toda a culpa em cima da professora, já que todas as crianças eram da classe dela, e passando por decisões de enquadramento, de linguagem cinematográfica, como ao decidir enquadrar o Alex, a única das crianças que sobrou, que não fugiu de casa. Quando a gente vê o Alex de corpo inteiro, frequentemente a gente vê a criança diminuta no quadro, o que ressalta a sensação de impotência, de falta de poder daquele personagem no filme. Mas aqui também existe um aproveitamento muito bom dos vários momentos de silêncio, o que para um filme de terror é muito importante. Tem vários momentos aqui que a gente fica escutando o silêncio total, ou então só o tic-tac do relógio, o que vai alongando aquilo ali por vários segundos, o que vai aumentando a nossa apreensão do que é que está por vir, do que é que vai acontecer com aqueles personagens que a gente já se importa. Então, se em Amores Materialistas, que foi a última crítica aqui do canal, o silêncio ele exercia um papel muito importante para a veracidade e para a reflexão daquelas relações, aqui o silêncio é a base da tensão. E quando eu digo que o filme é bastante simples em suas pretensões, o que eu quero dizer é que ele não quer aqui ser um grande estudo sobre a solidão, o abandono das crianças, ou então sobre o luto, sobre a depressão, o que está bem na moda nessa onda de horror, de terror elevado. Ele não quer fazer uma grande metáfora sobre a família, mas ele deixa muitas pistas e recompensas que são curiosas, que estão ali para deixar alguns detalhes mais vívidos, como uma doença que é citada numa TV, como uma aula que está no quadro da professora, ou então uma mensagem de ódio que é deixada para alguém. Ou seja, ele é uma história de terror que ele se assume nesses detalhes mais explícitos, que ele tenta pegar uma ambientação mais clássica, mais codificada como Stephen King, e que ele funciona muito bem nessa gradação. Ele funciona, de novo, ele funciona muito bem nessa gradação de pequenos sustos ali muito bem posicionados até chegar a um final que é um rompante catártico muito legal. Beleza, pessoal? Me diz aí o que foi que você achou de A Hora do Mal, o que foi que você achou de Weapons, ou se você vai assistir, assista Weapons, assista A Hora do Mal para tirar suas próprias conclusões, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!